In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Estamos celebrando o 12º domingo depois de Pentecostes. Este ano coincide a liturgia aqui no Brasil, né? No primeiro domingo de agosto, então mês das vocações, e hoje, então, do sacerdócio, do padre, o dia do padre, seria o dia do padre. E a coincidência me parece, né, como veremos. Mas, para falar do Santo Evangelho de hoje, é que a gente logo fica embevecido com a parábola que ilustra, né? Que é essa tão realmente bela. Eu já vi, já li, já fiz, né? Meditações sobre o texto, mas não é o caso de ficar aí fazendo analogias, né? Profundas e belas analogias, que embelezam ainda mais o texto. Eu quero ir só no ponto do texto, né? Aquele ponto fulcral. Mas para ir justamente a este ponto, descobrir qual é realmente o ponto, é que é preciso entender aquela advertência que Jesus fazia ao início do Santo Evangelho. Primeiro é preciso compreender que o discurso é feito, quer dizer, para os discípulos. Não é para a multidão. Não é para os dirigentes do povo, não é para, os povos. Não, é para os discípulos. Começa já aqui. O discurso é feito para os discípulos do Senhor. Depois, então, consideramos esta advertência do Senhor. Ele diz aos seus discípulos que eles deviam se alegrar. Nós diríamos hoje, eles deviam ter um santo orgulho, porque eles estão aí assistindo aquilo que, de fato, tantos, tão importantes, antes deles, teriam querido ver, ouvir, e não viram nem ouviram. Isso é o contexto. Então, o que é mesmo que os apóstolos e os discípulos do Senhor estavam vendo e ouvindo? O que seria mesmo? O que seria mesmo? Jesus, a pessoa de Jesus. Ele, sua pessoa. A sua pessoa é que pode ser vista. E a sua palavra é que pode ser ouvida. Pronto, tem segredo, é isso aí, pronto, acabou. Quer dizer, a grande felicidade estava justamente em que eles podiam vê-lo, apalpá-lo, e quanto o apalparam na cruz, né? E ouvi-lo. E esse sempre a cruz é o maior grito que o Senhor deu. E nesse sentido é interessante que um dos evangelistas, na cruz, na hora da morte, justamente diz que Jesus soltou um grande grito. Um grande grito. Algo como assim, para ser ouvido realmente por todas as gentes, por todos os povos. Um grande grito. Mas Jesus gritou, quer dizer, ele mesmo é a palavra, o grito de Deus. A palavra de Deus. Isso. Toda a sua vida foi uma evangelização. E é claro, os 3 anos de pregação. A isso é que chama a atenção nosso Senhor. Quando nós vemos aí este samaritano
fazendo-se próximo ao homem, ao ser humano, ao homem, não interessa que seja, ao homem. É bonito de ver, porque quem seria esse samaritano? Esse samaritano é Deus. Esse samaritano é Jesus. Olha o choque. O choque, sobretudo para os judeus, que odiavam os samaritanos. E a todos nós eles chamam de goim. Os judeus nos chamam de goim. E goim tem uma acepção assim de... É como chamar alguém de porco, ô porco. É como se de fato eles fossem gente e os restos tudo animais. E Jesus se compara a este. Faz-se um goim, um samaritano. E dentre os goins, um dos piores, que é aquele mais odiado pelos judeus ao tempo de Jesus, que é justamente um samaritano. Para aproximar-se do homem, aqui está muito belamente plastificada a encarnação. Jesus vem e faz-se homem. Deus se faz homem. Aproxima-se do homem, fazendo-se ele mesmo homem. Belíssimo. Muito bem. Também na epístola da missa, nós temos a palavra que talvez mais nos choca, é isso, ministros idôneos do Evangelho. Somos ou sois ministros idôneos do Evangelho. E também Paulo, comparando aqueles que pregam o Evangelho com aqueles que pregam a lei, e ele mesmo, doutor da lei. Ele mesmo, doutor da lei. Paulo, doutor da lei mosaica, do Antigo Testamento, dos judeus. Ele mesmo, um doutor dos judeus. Diz que somos ministros idôneos do Evangelho, doutores do Evangelho. Os novos doutores. Estes verdadeiramente doutores. Doutores do Evangelho. Então, quer dizer, ele mostra a supremacia, a grandiosidade da revelação feita pelo Filho sobre aquela do Antigo Testamento, feito pelos, digamos, pela lei e pelos profetas. Aqui, agora, é o Filho. É o Filho que vos fala. E tudo isso, quer dizer, as duas leituras, tanto o Evangelho quanto a Epístola, me colocam mal. Me colocam mal diante da situação da situação moderna, da situação que nós estamos vivendo. Quando eu vejo tantas aberrações, queridos. Vejo papas, plural, hein? Vejo papas beijando ao Corão. Vejo papas tirando os sapatos para entrar numa mesquita. Vejo a igreja elogiando aí os irmãos maiores, que eles chamam os judeus os irmãos maiores, e dizendo que, inclusive, a lei, quer dizer, a aliança antiga não foi revogada. Isso tem que ser muito bem explicado para se poder entender. Tem que ser muito bem explicado, senão isso é uma heresia. É como se não valesse o Novo Testamento. Escandalizou. Recentemente vimos a carta de um judeu norte-americano escrevendo justamente a Francisco, este antipapa, porque este é o maior escandalizador, dizendo, mas então, de que valeu converter-me ao catolicismo? Se é a lei que salva, se é a carne, é a descendência de Abraão que salva, que valeu-me converter-me ao... E, coitado do homem piedoso, de missa de adoração, de confissão, e de auxílio, de grande aporte econômico. É isso que às vezes bom, melhor não dizer. Quer dizer, vemos essas aberrações todas. Eu vi Papa, agora depois do concílio, eu vi Papa
indo lá nos Estados Unidos, recebendo a bênção na testa de um índio americano. Eu vejo o Papa indo lá nos hindus lá e recebendo sacerdotes hindus lá a bênção. Eu vejo agora aqui na América Latina, recentemente, a ordenação de um bispo, de um novel bispo, diante da catedral, na praça. Ali se reuniu lá a gente do povo, dessa religião natural que tem ali naquela região, acho que é Chile. Eu não quero dizer o nome do país porque não lembro, a notícia é um pouco do ano passado, é tanta notícia tanta notícia escandalosa que sufoca, enfim. E apresenta todos, atentos, isso é importante, todos os bispos, um país pequeno, todos os bispos do país presentes para a ordenação do novo colégio, todos presentes. Inclusive o núncio, o representante Vaticano. E daí, antes de entrar na igreja para proceder à ordenação episcopal, reuniram-se ali na praça e o sacerdote pagão aquele tinha estendido essa sua tilma, o seu, sei lá como é que chama, o seu manto no chão, e colocado lá as oferendas, a coca e não sei o que mais. E ali, então, com a fumaça deles, rodearam todos aqueles sacerdotes paramentados, porque já iam entrar para missa, para a ordenação, e cada um foi lá, e o núncio, todo mundo fez a sua oferenda lá para Deus, sei lá o quê, quero me saber. Um demônio! Um demônio! Estáis todos excomungados. Os bispos dessa nação com o seu... Bom, já são tudo excomungados. Já são tudo excomungados. Tudo excomungados. Estão excomungados. Essa nação inteira está excomungada. Não tem mais um bispo que lhe valha. Ora bolas! Que é isto? Mas que coisa! Onde estamos? Que perdidos que nós estamos! Olha, se alguém quisesse ver todas as aberrações cometidas depois do Concílio do Vaticano II, nesse sentido que estou falando, enlouqueceria. Não dá para falar tudo. Nem para lembrar tudo. Que horror! Não dá para lembrar tudo. É um horror. E a supremacia do Evangelho? E a excelência, a magnificência de Deus diante dessas falsas religiões e seitas? Só para lembrar mais uma, não vi aqui recente no Brasil, ontem no Brasil, quer dizer, eles foram lá na Grécia, fizeram aquele rito satânico, aquele culto pagão, para acender a tocha olímpica, que saiu espalhando contaminação pelo mundo inteiro e pelo Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. E daí pegam o eminentíssimo cardeal, esse se não ficasse cardeal morria do coração, esse atual lá do Rio de Janeiro, e sobe lá perto do Cristo Redentor, nem sei lá o que fez com aquela tocha na mão. Por favor, presta a festa pagã que fizeram aí na abertura dos jogos, com zero de símbolo católico, a grande nação católica brasileira. Por favor, onde está a supremacia, a grandiosidade do Evangelho? Por favor, o que temos feito da Santa Fé, da Sagrada Religião? Aonde se jogou? Aonde foi? Que fizemos? Que fizeram? Aí, agora com a morte desse padre francês, então que muitos imãs até, e o povo muçulmano lá, sobretudo de Itália, França e até da Alemanha, diz que cerca de 23 mil deles acorreram às igrejas.
Mas também se viram, quer dizer, eles não foram lá fazer genuflexão para o Santíssimo, eles viraram as costas ao Evangelho, eles fizeram as suas orações na hora que o padre fazia a católica. Quer dizer, esse seria talvez um passo importante para a religião única que Francisco está capitaneando e quer fazer. Esta religião que levará, os fiéis católicos aos pés do anticristo, seria já um passo importante, talvez. Penso que sim. Agora, de recente. Tudo isso de recente. Quer dizer, eu vejo-vos, queridos colegas sacerdotes, senhores bispos, eu vos vejo às vezes tão humildes e humilhados diante... e aqui no Brasil, pregadores da Bíblia tem em cada esquina. Tem em cada esquina. E o pregador católico se sente diminuído, o padre se sente diminuído, se sente acanhado, não tem medo de dizer a fé católica. Tem medo, é isso. Tem vergonha de dizer a fé católica. Não quer como. Aquilo que é mesmo ponto específico da Sagrada Religião, da Santa Fé, não fizeram isso com a liturgia, essa liturgia protestantizada de Paulo VI e Bonini, que se reza em toda a parte, não foi exatamente isso que fizeram. Quer dizer, uma missa da qual não se professa praticamente nada de verdadeiramente católico. Não há um rito. A grande alegria de Bonini era poder entregar à igreja um rito. Foi ele que disse isso, que podia ser usado por qualquer religião. Qualquer protestante, qualquer religião. Não tem mais nada de específico. E os padres, os bispos, se acanham de dizer qualquer coisa que seja realmente católico. Verdadeiramente católico. Chegamos ao cúmulo. Chegamos ao ponto realmente em que se entende, e por mal, o Concílio do Vaticano II. E todas as religiões são iguais. Todas as religiões são iguais. Não, desculpe, eu me enganei. Desculpe, eu minto. Quer dizer, não é bem assim que se deve dizer. Eu vou tentar dizer melhor. Desculpe, perdão. Hoje deve-se dizer que quase todas as religiões são muito boas. Só tem uma inferior, que é justamente a católica. Pronto, é isso. Justamente a católica. Esta é a mais inferior religião que existe sobre a face da terra. É isso. Esta é a realidade que nós vimos, assistimos. Na prática da igreja. Na prática da igreja. E a gente vê aqui no Brasil muito disso. Quer dizer, os espíritas, o candomblé, qualquer terreiro vai lá para dentro da igreja e celebra com o padre. E muitas vezes eu já vi entrando nas nossas igrejas pessoas, mais de uma esqueira de pessoas, naqueles batuques deles, incorporados, isto possessos do demônio. Mas a Igreja Católica é menor do que tudo isso. É menor do que tudo isso. A Igreja Católica, e na palavra de Francisco, é isso que nós somos os terroristas. A igreja é assassina, a igreja é opressora, a igreja é conservadora, a igreja na palavra de Francisco, então, a Igreja Católica realmente é a última. Acabamos de chegar nesta conclusão. Diante de todas as religiões, esse é o fruto do concílio. Diante de todas as religiões,
A Igreja Católica é a última. É a última. E então, hoje, não temos mais nada que nos santamente orgulhar, de nos alegrar e de nos dizer verdadeiramente discípulos do Senhor. E não temos nada que dizer que os nossos olhos, os nossos corações, os nossos ouvidos se alegram com a sua face e com a sua pregação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O credo. Credo in unum Deum,